Pessoal do Arquibancada Tricolor, esse é um Fala Bandana extra que eu tinha prometido, porque o de segunda-feira atrasou. Como vocês sabem, o Fala Bandana sempre vai sair nas noites de segunda-feira, no comecinho da noite de segunda-feira. E a gente está fazendo esse Fala Bandana extra em função de uma declaração que o Jadson deu logo que ele chegou no Corinthians, dizendo que o grande diferencial para ele era essa torcida do Corinthians que empurra o time e tal. Enfim, o Jadson, que já fez 2 partidas pelo Corinthians, uma contra o Palmeiras, né? Na qual ele jogou bem até, jogou melhor do que ele vinha jogando no São Paulo há algum tempo, e a última partida em que ele conseguiu fazer um gol, um belo gol por sinal e tal, mas essa declaração, enfim, foi baseada no jogo Corinthians e Palmeiras, enfim, a gente não vai ficar falando também tanto assim do jogo ou do rival. O lance que mais chamou atenção foi essa declaração do Jadson. E por que ela chamou atenção? Porque há toda uma cultura, né, de imprensa e tal, de querer valorizar, de querer transformar uma equipe, de querer fazer uma diferenciação na questão da torcida e tal. O São Paulo, de 2013, foi o time que mais se destacou em função da torcida, que empurrou o time no momento que o time mais precisava, quando o time não estava jogando nada, em boa parte até por conta da ineficiência do Jadson, que fez essas declarações. O Jadson, que também teve chances na seleção brasileira e também foi preterido na seleção e não ficou choramingando porque a torcida, a nação brasileira não o apoiou, enfim. O que eu queria falar aqui, que me deixa bastante preocupado, é essa cultura nova do jogador de futebol. Então, se o jogador de futebol entra no clube, aí ele fala alguma frase que pouco tem a ver com a verdade, se pegar a declaração do Pato chegando no Corinthians ou no São Paulo, é praticamente o mesmo discurso. Aí você vê uma declaração dessa do Jadson querendo fazer assim, uma média com a torcida da equipe que ele está chegando, mas depreciando a equipe na qual ele passou. O Jadson que esquece o que teve de sites defendendo ele, o que teve de torcedores brigando por ele, no Twitter o que tinha de gente defendendo o Jadson, se doendo quando a gente falava. A verdade é que o Jadson oscilou momentos bons e ruins. Os momentos bons, na verdade, eram médios, assim, ele teve um outro bom jogo contra times pequenos, mas a maior parte do tempo o futebol que ele apresentou foi medíocre, de pouca qualidade, de pouco desempenho, de pouca vontade. Antes que fale, mas a torcida não apoiava. Este é o grande problema do jogador de futebol. É uma das poucas profissões em que o jogador recebe o salário em dia e ele, além de desempenhar a função, ele está preocupado se a torcida vai agradar ele ou não. Eu acho que isso já deu. Veja, o torcedor então, imagina o torcedor que paga para assistir um jogo e vê um jogador que está com pouca vontade em campo, ou que não quer entrar, ou que simula uma contusão. Não estou falando que seja o caso do Jadson, mas a gente sabe que isso existe no futebol, aquele jogador que simula uma contusão, daí o treinador paga para ver, manda ele para o departamento médico, aí o cara não tem nada e misteriosamente ele vai para o banco. A gente sabe que isso existe, a gente sabe que isso acontece. E o que o jogador quer? O jogador precisa jogar bola, que é o que a gente espera dele. Se não jogar bem, ele vai para o banco, é óbvio que a torcida vai reclamar, e o jogador tem que saber lidar com isso. Ele ganha muito bem para saber lidar com isso. Então, assim, há uma cultura no futebol. O torcedor tem paciência, o torcedor gosta. A gente vê mesmo o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano enfrenta muitas críticas no São Paulo. Tem muita gente que defende, tem muita gente que critica. A mesma coisa o Ganso. O futebol é isso. Agora, querer desmerecer uma torcida que lotou o Morumbi, antes que fale de preço ou de qualquer coisa, é óbvio que o preço foi um diferencial, mas mesmo assim, nós estamos falando de uma torcida que foi assistir jogos quando o São Paulo já não estava disputando mais nada, às 10 horas da noite no Morumbi, que é um lugar que tem pouco acesso. E a gente vê outras torcidas não fazendo a mesma coisa. Se for falar do Corinthians, a gente pode fazer o levantamento aí. Um dos motivos do Pato ter saído foi a agressão da torcida. É essa torcida que sempre empurra. Então, vamos acabar com essa mistificação. Se tem uma coisa que há de se admirar a torcida do São Paulo é uma torcida grande, é uma torcida que mostrou força, e assim, eu não admito que um jogador que não jogou nada pelo clube, que não criou nada, que não criou história, que não tem nenhuma identidade, que ainda tem parente no Twitter falando mal ou querendo brigar, eu não admito que esse jogador queira falar do torcedor são paulino, aquele que sofre, aquele que paga, aquele que ajuda a pagar o salário desse jogador, que demonstra essa falta de vontade. Então esse vídeo, na verdade, eu sei que, olha, eu não queria fazer celeuma de nada, mas é um grande cala a boca, Jadson, vai jogar, sorte pra você, entendeu? Tomara que você consiga desenvolver seu futebol da maneira que seja, longe do São Paulo. No São Paulo você mostrou que não tinha vontade. Se é porque a torcida não apoiava, eu vou dar um outro nome para isso, frescura.
Você foi contratado, você recebia salário para jogar bola, você recebia salário para empurrar o time, você recebia salário para armar o time, coisas que você não teve competência para fazer. Então assim, eu fico cansado, eu não ia nem gravar isso, eu nem queria fazer isso, mas assim, eu acho que a torcida do São Paulo também tem que ter a voz para falar, porque assim, sim, a gente fica ofendido, que a gente gritou o nome desse cara, a gente apoiou ele, a gente fez campanha para ele ficar fazendo bobagem. Vamos ver se ele vai conseguir repetir esses 2 jogos, porque 2 jogos isolados ele fez pelo São Paulo, até mais. Vamos ver se ele vai conseguir manter essa média. Ok, se ele conseguir, parabéns, mas vamos ver se essa torcida vai continuar apoiando, caso ele não faça. Em relação ao São Paulo, o que a gente espera? A torcida já começa a ver o Pato com bons olhos, o Pato está treinando, deu declarações muito menos polêmicas. Oi, gente, eu falo até do caso do Danilo. Danilo fez uma declaração recente falando, eu não sou São Paulino, mas a passagem por 2005 vai ficar marcado. Hoje eu dou minha vida pelo Corinthians. Ele tá para sair de lá também meio pela porta dos fundos. Um cara que deu Libertadores pra gente quando esteve aqui e Libertadores pra eles quando esteve lá e Mundial pros 2 clubes. É um jogador diferenciado que sabe falar. Então assim, Jadson, se te falta inteligência, como faltou futebol no tempo que você jogou, contrata um assessor de imprensa. Entendeu? Contrata assessor de imprensa ou então cala a boca. É isso que eu queria falar, pessoal. Esse é o vídeo extra. Enfim, perdoe-me se eu fui muito incisivo ou qualquer coisa, mas um abração para todo mundo. Segunda-feira estamos de volta. Espero que com melhores notícias e com o São Paulo deslanchando e voltando a jogar bola. Abração para todo mundo.